Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo o querido professor doutor Renato Dias Batista da Unesp de Tupã. Seja muito bem-vindo. Paulo, é um prazer estar aqui, compartilhar alguns conhecimentos. Excelente. Olha só, em falar em compartilhar conhecimentos, o Renato aqui tem uma formação sensacional. Veja só, graduação em psicologia, especialização em gestão pública e gerência de cidades, mestrado em comunicação, doutorado em comunicação e semiótica, livre docência em gestão de pessoas, perspectivas e desafios em tempos de transição organizacional, atua como docente do Departamento de Gestão, Desenvolvimento e Tecnologia nos cursos de administração e também na pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. E o Renato também é colunista da rádio Unesp FM e jornais. Ufa, certo, Renato? É isso aí. Isso aí, é só um resumo, né? Exato. Algumas atividades principais. Excelente. Renato, fala para quem nos assiste um pouquinho mais sobre você. Bom, como você já mencionou, eu sou psicólogo de formação, mas desde o final da graduação eu direcionei meus estudos para cultura, né? E dentro da perspectiva inicialmente da cultura dentro das organizações e depois também estudando a cultura local, ou seja, tudo aquilo que influencia uma organização. Já fiz inúmeras pesquisas de campo para identificar essa interface, até eu acredito que esse é o papel do pesquisador, você sair de uma questão teórica e mergulhar na sociedade, e no meu caso, dentro das organizações, para efetivamente conhecer essa realidade, né? Isso é extremamente importante. E isso você leva também para os alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Não apenas um conteúdo teórico, mas também identificar essa realidade. Como que essa teoria conversa com a realidade dentro e fora das organizações. Perfeito, muito bom. Renato, e por que você escolheu a psicologia como sendo a sua área de formação? O que te motivou ou inspirou a fazer psicologia? Bom, eu acho, para ser bastante sintético, tentar entender o comportamento humano sempre foi um objetivo meu, né? A princípio, eu pensei em direcionar meus estudos para a filosofia e acabei entrando num curso de graduação em psicologia, me identifico com esses conhecimentos. A psicologia é muito ampla, né? Não dá para você caracterizar um espaço, uma área específica, né? Mas todas elas têm uma integração, todas as áreas têm uma integração, mas eu preferi mergulhar nos estudos da psicologia dentro do conceito de comportamento nas organizações. Talvez uma identificação pessoal, né? Desde cedo, pensando em entender o papel do ser humano, né? Em relação ao trabalho, né? O seu papel na sociedade e a contribuição que você pode fazer para o desenvolvimento do seu país. Excelente, muito bem. Renato, e após a formação em psicologia, você já seguiu para fazer um mestrado ou você foi trabalhar? Enfim, como que foi? Na verdade, eu atuei dentro de organizações desde a época da graduação, concomitantemente, na área de gestão de pessoas. E depois continuei atuando em assessorias, me aprofundando em algumas áreas específicas, alguns subsistemas de gestão de pessoas. Alguns anos depois, eu resolvi fazer o mestrado, né? Nesse mestrado também eu fiz questão de fazer pesquisas empíricas, então eu visitei dezenas de empresas que eu já tinha contato e outras empresas também que fizeram parte da pesquisa para entender o que está acontecendo nas organizações que estão mudando pelo impacto das novas tecnologias. Todas as organizações estão mudando, não é? Algumas com maior velocidade, outras com menor velocidade, mas eu queria entender de uma forma mais profunda, além do que a gente faz dentro de um trabalho direcionado apenas para a empresa, o profissional de empresa, ele pode ter um recorte da sua empresa
eu queria entender essa dinâmica de uma maneira mais abrangente. Como estão as outras empresas, como funcionam áreas diferentes dentro das organizações, e fazer uma pesquisa tanto no mestrado quanto no doutorado me permitiu mergulhar mais profundamente dentro dessa realidade. Muito bom, Renato. E aí, após o mestrado, você já seguiu também para o doutorado? Após o mestrado, eu ainda continuei dentro de organizações e fui iniciar o doutorado há alguns anos depois. Na verdade, o meu objetivo era tentar aplicar conhecimentos. Eu acho que o mercado é importante. Tinha já uma perspectiva de docência, mas também eu tenho a concepção de conhecer a realidade, conhecer esse mundo prático é determinante na universidade. Então, você compartilha conhecimentos. Eu continuo fazendo pesquisas em empresas aqui no Brasil, fora do Brasil, muitas empresas. Então, tudo que eu falo em sala de aula, seja na graduação, seja na pós-graduação, é uma inter-relação entre conhecimento teórico e um conhecimento empírico, efetivamente, de como são as empresas. Perfeito, senhor. Você ia trazer para dentro da sala de aula toda essa bagagem e experiência que você também tem, né, com essa vivência nas empresas. Exatamente, porque o curso, no caso da graduação em administração, ele precisa entender essa realidade, né? Você está formando, a Unesp forma excelentes profissionais. Nós acompanhamos aí os alunos durante muito tempo, estão em grandes corporações, fazendo trabalhos extremamente brilhantes, e eu acredito que compartilhar essa realidade já na graduação permite também uma melhor formação do administrador, né? Eu acredito que ele entra numa organização e já sendo capaz de identificar qual o seu papel e como que ele poderia colaborar com essa empresa. Perfeito, muito bom, Renato, muito bem contextualizado, aliás, né? Tá? E em que momento que você, inclusive, decidiu seguir essa trajetória acadêmica? Olha, como eu mencionei, inicialmente foi concomitante, né? Foi alguma coisa concomitante, e depois, concluindo o doutorado especificamente, eu acabei direcionando o meu tempo exclusivamente para a universidade. Aqui na Unesp eu tenho dedicação, né, integral ao ensino e pesquisa, e não me arrependo, né? Até porque a universidade te dá muita oportunidade também de continuar essas pesquisas, de entender essa realidade. Eu sei que você transportar conhecimento para a sala de aula é um desafio, porque quando você visita uma empresa, ou quando você faz uma pesquisa em empresa, e eu já fiz pesquisas em muitas empresas, não a pesquisa só de mandar um questionário ou coisa desse tipo, mas ir à empresa e sentir essa realidade, eu considero determinante. E o grande desafio é como você transportar essa subjetividade, essa sua percepção e levar para a sala de aula. Esse é um grande desafio de um professor. Aquele que tem o conhecimento do mercado, o conhecimento de uma organização, quando ele passa esse conhecimento, na cabeça do aluno ainda parece uma coisa um tanto teórica, subjetiva. Tenta instigar a formação de uma nova ideia e permitir que efetivamente você tenha a possibilidade de fomentar um conhecimento não apenas teórico, banco de dados, mas tentar transmitir as suas sensações de empresas, de pesquisa de campo e a realidade, é um desafio, né, no ensino, na universidade, até porque você não pode simplesmente se basear em apenas livros e conceitos teóricos e acreditar que ele vai formar alguém que vai entrar numa empresa e pode chegar numa empresa e ter uma ideia extremamente ilusória do que é uma empresa, né? Uma empresa, ela é muito mais do que consta nos livros. Ela tem uma interface, um conjunto de sentimentos que podem interferir no seu sucesso.
Por exemplo, você pode estabelecer um case numa sala de aula, né? E você vai até a empresa, um aluno vai, começa a trabalhar, fazer estágio, e ele percebe que há um conjunto de interferência muito grande. Né? A empresa não está... uma empresa não é um ambiente quadrado, recortado, onde você aprende uma teoria e aplica na empresa como se a empresa estivesse de braços abertos, esperando a sua teoria ser implementada. Não é assim que funciona. As pessoas mais inteligentes articulam, conhecem outras pessoas, entendem a lógica do sistema organizacional e, principalmente, começam a decifrar a cultura da organização. Quando você é capaz de decifrar a cultura de uma organização, você consegue identificar quais são os caminhos para uma mudança. Tudo que você faz numa organização estabelece um grau de mudança. Pode ser uma pequena mudança, uma grande mudança. E essa mudança, ela não é simplesmente uma informação, onde você diz algo e as pessoas, de forma amigável, amável, vão seguir o que você está pedindo. Não é essa a realidade. Perfeito, muito bom. E aqui dentro da Unesp de Tupã, você está como docente do Departamento de Gestão, Desenvolvimento e Tecnologia, né, que é o GDTEC, atuando no curso de Administração. Uhum. Nesse curso, quais são as disciplinas que você ministra, Renato? Eu sou responsável pela disciplina de Comportamento Humano nas Organizações e Gestão de Pessoas. Também tem uma disciplina optativa que está na nova grade, novo PPP, que é Cultura Organizacional. Perfeito. E nós temos aqui também o PGAD, que é o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, né? Inclusive, vale ressaltar para você que nos assiste, né, que tanto a graduação quanto a pós-graduação aqui na Unesp são gratuitos. Ninguém paga nem um centavo para estudar na Unesp, certo, Renato? Exato. Não apenas gratuitos, mas de uma qualidade incontestável. Com certeza. E na pós-graduação, quais as disciplinas que você ministra? Estou na disciplina de Inovação e Cultura Organizacional e tenho uma disciplina de Práticas de Recursos Humanos e Sistemas Agrários, que também teve a honra de ter a sua participação. E eu agradeço aqui o convite. Eu acho que foi extremamente interessante, porque você tem uma visão prática e, quando nós conversamos, o objetivo era integrar esse conceito teórico e prático para que as pessoas que participam da disciplina, você tem inúmeras possibilidades de pesquisa, né? Mas quando você leva a sua experiência numa interface prático-teórica, isso gera alguns insights, né? Principalmente para aqueles que têm pesquisas direcionadas para essa área. Perfeito, muito bom. E falando sobre pesquisa, Renato, o que você já desenvolveu, está desenvolvendo e tem um intuito aí de continuar pesquisando? Bom, a minha linha de pesquisa essencial está baseada em cultura. Eu tenho uma pesquisa de cultura em organizações na América Latina, né? Então tenho feito trabalhos com colegas de outras universidades aqui, não apenas na América do Sul, no continente todo, né? E colaborações, não apenas... Eu sempre, na disciplina, trago um docente de alguma universidade estrangeira para trazer a sua realidade, para compartilhar conhecimentos. Inclusive, a disciplina que você participou, trouxe uma docente do México para discutir a temática sobre gestão de pessoas no México. E tenho visitado inúmeras empresas também em diversos países aqui do continente para entender como é essa dinâmica da internacionalização e cultura, né? O que as empresas estão fazendo para decifrar a realidade e criar organizações em países, por exemplo, o que uma empresa faz, o que ela deve analisar ao instalar uma planta produtiva em determinado país. Você tem uma interface entre uma cultura organizacional e uma cultura local. Você tem que fazer uma análise para ter sucesso. Perfeito. Então, uma Inclusive, empresa não pode. Essa questão da cultura tem grandes influências assim dentro de uma organização, Renato?
Eu considero que a cultura é fundamental para você ter sucesso numa organização. Todos aqueles que conseguem decifrar a sua cultura conseguem, a partir desse conhecimento, gerar desenvolvimento, gerar mudanças efetivas. O comportamento das pessoas dentro da empresa, a forma de relacionamento, o atendimento ao cliente, a interface com a comunidade, isso é extremamente importante, o que a gente chama de cultura local, são dados essenciais para o êxito de qualquer empresa. Seja uma pequena empresa, seja uma média empresa, seja uma grande empresa, seja uma instituição pública, essa interface é determinante para o êxito da organização. Perfeito. E de que forma que a gente poderia, então, diagnosticar essa cultura organizacional? Bom, eu vou ser bastante conciso, porque é um tanto complexo, mas alguns indicadores são essenciais. A primeira coisa que você deve fazer ou se perguntar dentro de uma estrutura organizacional o que a sua empresa comunica. Né? Comunicar no sentido de todas as variáveis que geram alguma informação. Quando você entra numa empresa, seja uma empresa pequena, seja no comércio, seja numa empresa global, não importa. Aquilo que você vê representa códigos comunicacionais. Ou seja, todas as vezes que você quiser entender um pouco da sua cultura, veja o que a sua empresa está comunicando. O grau tecnológico da empresa, a localização, os funcionários, se utiliza uniformes, se não utiliza uniformes, os horários de trabalho, se tem turnos, não tem turnos, o nível hierárquico. Quando você olha o nível hierárquico ou a hierarquização da empresa, você está olhando um código, né, que remete como as regras são estabelecidas naquele local. Né? Então, todo um conjunto de valores, de códigos, de missão, visão, dentro de uma prática real. Né? Eu enfatizo que, para você ler uma cultura, você deve buscar os códigos em cada um dos subsistemas organizacionais. Não é aquilo que está escrito necessariamente. Algumas pessoas ingenuamente pensam, olha, basta olhar qual é a visão, missão da empresa, os valores. Isso são palavras. Muitas empresas, muitas organizações, muitas instituições apenas escrevem coisas como se fosse uma prática real. Não é? E muitas vezes o que ocorre é o que a gente pode chamar de assimetria. Você está vendo coisas, participando de ambientes distintos daquilo que está escrito na missão, nos valores da empresa. Isso causa, na verdade, um grau de... A gente pode, por exemplo, chamar isso de uma certa dissonância cognitiva. Aquilo que eu estou lendo nos manuais da empresa não é aquilo que eu estou vendo realmente. A empresa deveria inverter as posições, encontrar realmente quais são os seus códigos e estabelecer um grau de desenvolvimento para isso. Não adianta mudar só nas palavras. Não é? Uma empresa colocar frases de efeitos ou colocar uma bela missão, escrever valores, se não é efetivamente aquilo que existe. Não é? O processo efetivo de mudança está em buscar simetrias comunicacionais, ou seja, uma relação entre o que a empresa comunica e o que ela efetivamente realiza. Esse é o primeiro passo para um desenvolvimento organizacional. Perfeito, Renato. E falando também sobre o clima organizacional, né? Qual que é a relevância que o clima organizacional possui e também qual que é a relação que tem com a cultura organizacional? Uhum. Olha, a gente pode caracterizar da seguinte maneira. Uma cultura é um processo que se consolida com o tempo. Então, você nunca muda uma cultura da noite para o dia. A grande bobagem é alguém dizer, olha, precisamos mudar a cultura, seja da sociedade, seja de uma cidade, seja de uma empresa, não importa. Precisamos mudar a cultura. Como precisamos, pode ser um diagnóstico preciso. Ok. Correto. Porém, leva muito tempo.
Você não muda uma cultura rapidamente. Esquece. Qualquer tentativa disso é fracasso, tá certo? Um exemplo aqui, abrindo um parênteses, é o que a gente percebe aí atualmente das faixas de pedestre na nossa cidade, na nossa avenida, né? O pessoal parar para as pessoas passarem a pé na faixa de pedestre. É um exemplo de mudança de uma cultura na cidade. Sim. Né? Isso vai tempo, né? Mas isso deve ser persistente. Você não deve esperar respostas rápidas. No exemplo que você deu, envolve comunicação, falar, instruir, né, projetos, mudanças gradativas, usando o seu exemplo, levar para as escolas, ver as gerações que ainda não são usuários de veículos, né? Enfim, isso vai ter. Então mas o que você não pode é parar no processo de cultura. Você não pode parar, porque quando você para um processo de mudança, você cria uma resistência quando você começa novamente. Você para alguma coisa, você cria uma resistência na população ou nos funcionários de uma organização. É o que a gente chama de predição negativa. Ou seja, já tentaram isso, não deu certo, não vou colaborar. Simbolicamente é isso que ocorre. Então, o caminho mais efetivo é continuidade. No caso do clima, o clima é uma oscilação, certo? No caso do clima, é uma variável que muda rapidamente. Clima é uma percepção sua sobre diferentes variáveis de uma organização. Clima, você pode entrar muito bem numa empresa e, no meio-dia, você tem um clima negativo na empresa. É uma variável comportamental de mudança veloz. Então, o clima, ele modifica rapidamente, ao contrário da cultura. Clima, você gerencia continuamente, né, para que ele não oscile negativamente, não gere interferências negativas. Então, o clima é muito mais oscilante do que uma cultura. Uma cultura leva tempo para ser modificada. O clima, se você não gerenciar, ele pode entrar em declínio rapidamente. Rapidamente. Né? Você é da área de segurança, você sabe. Se tiver um acidente numa fábrica, você muda o clima da organização no mesmo momento. Com certeza. No mesmo momento. Seja nos escritórios, seja na produção, você vai mudar o clima completamente. O papel da empresa, né, da área de segurança, de gestão de pessoas, de comunicação, é efetivamente entrar em ação rapidamente para que você não tenha um impacto negativo na organização por um efeito, né, que gerou um clima organizacional negativo. Essas duas palavras, cultura e clima, andam em conjunto, né, para que você gere transformações. Perfeito. E quais são os principais entraves na questão da cultura organizacional? Bom, há muitos. Eu vou citar alguns. O primeiro, problemas de comunicação. Se você não souber se comunicar, você gera danos em clima e em cultura. Então, é preciso aprender a se comunicar com pessoas dentro das organizações. Entenda quais são os códigos. Não padronize. Não ache que todo mundo entende o que você está falando. Se você entrar numa fábrica, eu já fiz trabalhos e pesquisas em dezenas, você tem níveis de escolaridades muito distintos, concepções sobre as práticas muito distintas, culturas diversas. Então, quando você se comunica, leve em conta essa realidade. Esse é o primeiro aspecto. Né? Uma outra variável de interferência que eu posso citar, a terceirização. Se você terceiriza algumas áreas da empresa, tome cuidado para que as áreas terceirizadas não criem subculturas, ou seja, entrem em confronto com a cultura principal. Normalmente as pessoas acham que terceirizar pode ser um benefício para a empresa, mas se você não fizer isso bem feito, você vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Tá? Eu poderia dar dezenas de exemplos aqui, mas eu vou citar um pequeno que pode ser bastante interessante. Se você entrar no estabelecimento comercial e foi atendido por todo mundo, né? E de repente você vai
fechar a sua conta e vai pagar, digamos que esse profissional seja terceirizado, não é? E do qual ele não tem a mesma linha da prática de gestão que você estabeleceu nos seus negócios. Esse comportamento, ele contamina a sua percepção do todo, não é? Ou seja, uma parte da realidade, uma área terceirizada, quando não atende bem dentro da organização, quando não cumpre o seu papel, ela tem um efeito negativo no todo e não apenas na parte do qual ela é responsável. Então, a terceirização, sim, é alguma coisa que você precisa olhar com bastante cuidado. Um outro aspecto também de influência que eu considero é que cresceu significativamente na época da pandemia, e todo mundo sabe muito bem, as questões da virtualização do trabalho, mas, e ainda muitas empresas se mantêm dessa forma, não vejo nenhum problema nisso, tá? Que é o home office. Não há problema, mas aprenda a integrar quem está longe. Porque você pode fragmentar valores culturais. Porque ele não está na empresa, ele não está recebendo estímulos, ele não está compartilhando relacionamentos com pessoas próximas, não está vendo os problemas, os desafios, não está integrando efetivamente. Então, empresas do mundo todo, essa é uma realidade global, precisam aprender a como integrar o trabalho home office dentro de uma perspectiva que não pulverize os valores culturais. Isso é extremamente importante. Não tem esse olho no olho, né, Renato? Exatamente, exatamente. Não há problema, mas você tem que encontrar caminhos de integração. Outro aspecto que eu considero relevante é o tempo de uma variável de entrave. Como seria esse tempo? Pressa para mudar. Se você quer mudar alguma coisa dentro de uma empresa, dentro de um processo de mudança organizacional, se você fizer não respeitando o tempo de absorção de conhecimento, o tempo de mudança das concepções sobre a realidade, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, não importa. Se você não respeitar esse tempo cognitivo, né, a sua mudança não vai ter êxito. Então, o tempo é uma interface extremamente determinante para que você faça uma evolução da cultura organizacional. As pessoas não mudam simplesmente porque você disse que tem que mudar. Você não disse para as pessoas, olha, façam isso, e elas benevolentemente vão acatar você. Não funciona assim, dessa forma. Perfeito. As melhores empresas fazem processos contínuos, acompanham reação, ação, analisa, gera processo. PDCA continuamente. Exatamente, exato. Então, não tente... você vai para um congresso de empresas ou grupos de determinados setores, consideram que a empresa deve mudar para essa direção e deve começar amanhã. Pode começar quando você quiser, desde que você respeite o tempo da capacidade de absorção das pessoas. Se você atropelar isso, você não muda uma organização, você não evolui em termos de cultura organizacional. Perfeito. E falando sobre mudança, né? As gerações elas mudam com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo. E as empresas, a princípio também, elas têm que mudar para acompanhar essas novas gerações. Como, por exemplo, aí a geração Z, né? Enfim, como que fica essa questão de cultura organizacional, clima organizacional, com as mudanças das gerações? Olha, Paulo, excelente questão. Excelente questão. Uma das grandes limitações é a dificuldade que a empresa encontra em entender como é o comportamento da geração atual. Da geração Z, depois vem a geração Alpha, que vai entrar no mercado. É preciso entender essa dinâmica no sistema de trabalho. Os comportamentos mudam. O grande fracasso organizacional é tentar gerir pessoas jovens da mesma forma que você fazia no passado. Uma pessoa que está na empresa há 30 anos, estabelece um padrão de comportamento e que entende a realidade de uma determinada maneira, não pode ser comparado em termos de percepção, de processo de concepção da realidade, como um jovem, alguém que está entrando no mercado de trabalho hoje
que tem um pensamento muito plugado dentro dessa virtualização do trabalho, que é menos tolerante a essa realidade autoritária de um sistema mais rígido, tolera menos, é menos leal no sentido de que jovens, isso são dados de pesquisa, né? Jovens têm menos lealdade às organizações. Se alguma coisa não estiver andando muito bem, se ele não sentir que está sendo recompensado, se o ambiente não for legal, ele, se tiver oportunidade, vai sair rapidamente. Ele não vai criar esse sentimento de lealdade, faço parte da empresa, quero continuar e vou mergulhar nos desafios como se fazia a geração passada. Não é assim que funciona. Exato. Inclusive a gente percebe isso até com os times de futebol, né? Antigamente os jogadores vestiam a camisa do time ali, chorava pelo time. Hoje essa transição entre um clube e outro, né? Uhum. Assim como os jovens hoje a transição entre uma empresa e outra é muito mais fluida. Sim. Né? Eu acho que é um papel da empresa que quer mudar, também da universidade, né? Nós fazemos pesquisas, precisamos também entregar dados dessa realidade. É preciso entender como funcionam esses novos processos de gestão. Eu vou dar um exemplo, não sei se o tempo permite. Claro. Eu vou dar um exemplo de um estudo que eu recebi de uma grande empresa do setor petroquímico, e eles mapearam toda a organização. Geração Baby Boomer, X, Y, né, Z, mapearam da seguinte forma: quem é o colaborador? Então, tanto por cento Baby Boomer, tanto por cento Z, tanto por cento Y, X e assim por diante. Depois eles identificaram algumas variáveis, que está principalmente na geração atual. Turnover, ou seja, rotatividade, é determinante de maneira significativa, mais ampla, na geração mais jovem. As pessoas ficam menos tempo na empresa. Se oferecer uma oportunidade, ela sai da empresa. Se o ambiente não começar a entrar em conflito com seus valores, ela vai sair da empresa. Muito bem. Aí você pensa, bom, então, essa geração permanece menos tempo na empresa. Legal. A resposta não é a crítica, como normalmente o mercado faz. Olha, essa geração atual não se dedica. Isso não resolve o problema. O que você tem que saber é o que a empresa pode fazer para reter talentos. Porque se você ficar num índice de rotatividade muito grande, você não cria conhecimento, não cria perspectiva futura. Afinal de contas, essas pessoas que têm 40, 50 anos não vão ficar para sempre. Elas vão dar espaço para essas outras pessoas. Então eu preciso preparar essas pessoas. Eu preciso entender quais são os códigos motivacionais, o que eu tenho que oferecer para gerar um compromisso, mas de uma maneira não como era no passado. Quais são os desafios? É flexibilidade de tempo? É isso? Participação? Comunicação contínua? Reconhecimento contínuo? Bom, isso são alguns indicadores determinantes quando você conversa com colaboradores da geração Z. Então, a empresa todas as empresas precisam entender como criar práticas de gestão de pessoas que atenda às novas gerações. São elas, goste ou não, que vão estar conduzindo as empresas no futuro. Goste ou não. E nós precisamos aprender essa realidade. Eu sempre enfatizo, principalmente em sala de aula, não significa que você está estendendo o tapete vermelho, que eles são privilegiados, que nós precisamos retê-los. Não é isso. Não é esse efeito de subserviência a uma variável geracional. Não é isso. Na verdade, quem pensa dentro do sistema organizacional precisa encontrar caminhos de entender como essa geração efetivamente age, quais são as expectativas, e você criar modelos de trabalho onde permita que o conhecimento permaneça mais tempo numa organização. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o desafio, exato. O reter talento hoje
não está condicionado simplesmente a práticas salariais. Não. Eu ofereço um bom salário, coisas desse tipo. Não é suficiente. Você tem que criar um ambiente. Uma das variáveis que você pode observar no mundo atual, e que eu mencionei anteriormente, é a questão da simetria entre o que você faz e o que você diz. Há uma parte que percebe rapidamente essa falta de coerência. Né? A incoerência no sistema organizacional, ela é extremamente prejudicial. E essa incoerência, ela se revela muito mais rapidamente do que se revelava no passado. Porque um erro dentro de uma estrutura organizacional vai instantaneamente para as redes sociais. Exato. E as redes sociais podem, a gente teria que conversar muito mais tempo para dizer isso, né? Eu poderia te dar vários exemplos, mas as redes sociais são capazes de maneira quase instantânea, né, de refutar, de criticar um sistema corporativo que diz uma coisa e faz outra. E tem inúmeros exemplos no mundo todo, no mundo todo. Com certeza, Renato, muito bem contextualizado. Para falar a verdade, para quem nos assiste, não foi nenhuma entrevista, isso foi uma aula. Olha, muito bom. Renato, deixa uma mensagem final para quem nos assiste, então, dessa câmera aqui. Bom, uma coisa é certa, a mudança é contínua. Então, dentro da sua organização, tente decifrar para onde as coisas estão indo, para onde há um efetivo processo de transformação e tente se preparar para ele. Assim, a sua empresa, inclusive as pessoas, continuam a existir se conseguirem atender às demandas futuras. Né? Tem um professor que eu conheci na PUC que ele diz uma frase extremamente importante, o professor Jorge Albuquerque Vieira. Ele diz que nós mudamos para continuar a existir. A mudança é um fator de continuidade. Porque se você for resistente à mudança, você deixa de existir. Perfeito, Renato. Muito bem esclarecida essa parte de cultura e mudança organizacional. Agradeço imensamente pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Muito obrigado mesmo, Renato. Paulo, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um papel da universidade socializar conhecimentos, né? Como você mencionou, eu tenho uma coluna na Rádio Unesp e o grande desafio é realmente buscar todos esses conhecimentos, e aqui em Tupã, eu acho que a cidade pode tirar mais proveito da presença da Unesp aqui. Há professores extremamente talentosos, tanto na engenharia quanto no curso de administração, e como uma ilha de conhecimento, ela precisa estar abrindo os seus canais com a sociedade. O espaço mais próximo é a cidade onde está inserida o campus aqui. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Renato. Eu que agradeço. Muito bem. E você que também nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. E sempre gosto de encerrar aqui o nosso programa com o versículo da Bíblia. E hoje eu trago o que está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que diz assim: a palavra proferida no tempo certo são como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, pense bem nas palavras que saem da sua boca. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Tenha uma excelente semana e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.